E o assunto do programa Eclésia dessa noite não poderia deixar de ser outro, Nossa Senhora de Fátima, já que amanhã comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, tá certo? A gente começou a conversar no primeiro bloco, nós combinamos que agora o Padre Guido então vai fazer um resumo pra gente das 6 aparições de Nossa Senhora lá em Fátima. Começando então a primeira, Padre Guido, vamos lá. Quando foi e qual o principal o resumo da primeira aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos? Certo. Gostaria de dizer de antemão que em todas essas 6 aparições, Nossa Senhora tocou num tópico igual. Rezai todos os dias o terço. Esta recomendação está presente nas 6 aparições. Dá para dizer que essa é a principal preocupação de Nossa Senhora de Fátima? Não, que não seja a principal, mas ela quer que, como expressão de devoção mariana, certo, a reza do terço ocupe mesmo o nosso dia a dia. Tá certo. A rezar o terço todos os dias. O dia 13 de maio do ano 1917, Nossa Senhora apareceu a Lúcia, Jacinta e Francisco. E prestem bem atenção, meus irmãos. Lúcia, com 10 aninhos, era a única que via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Ao passo que Jacinta via e ouvia, mas não falava. E o Francisco apenas via, mas não a ouvia. Portanto, quem recebeu a mensagem diretamente foi a maiorzinha Lúcia, que naquela época estava com 10 anos. Inclusive, Francisco e Jacinta eram irmãos. Sim. Por sua vez, primos da Lúcia. Primos da Lúcia, né? E, como nós sabemos pela história, Jacinta e Francisco morreram poucos meses depois das aparições. Ao passo que Lúcia foi Nossa Senhora que ele disse que permaneceria mais tempo aqui na Terra para que a sua mensagem fosse conhecida no mundo inteiro. E Lúcia veio falecer com 97 anos de idade, religiosa de estrita clausura da Ordem do Carmelo. E hoje, tanto Francisco quanto Jacinta são beatos da igreja, foram beatificados já pela igreja. Foram já beatificados pelo seu Papa, João Paulo II, e na Basílica de Fátima, ao lado do túmulo dos dois, hoje também temos os restos mortais de Lúcia. Por que digo hoje? Porque conforme as regras do Carmelo, quando uma religiosa morre, o corpo dela deve permanecer no pequeno cemitério lá dentro interno, lá dentro, mesmo, né? Exato, por um ano. E depois os restos foram transferidos junto ao lado dos 2 primos dela, né? Muito bem. Então, um resumo da primeira aparição, Padre Guido. Nossa Senhora se apresentou, pediu de rezar o terço, pediu de voltar por 6 vezes, mais 5 vezes, sempre no dia 13, e, naturalmente, Lúcia começou a perguntar, eu vou para o céu? Eu vou no paraíso? Os meus primos aqui vão também? E Nossa Senhora respondeu sim. Disse, talvez precisaremos um pouco de purgatório também, mas fica tranquilo que vocês 3 irão para o céu. E desapareceu. Esse foi o resumo da primeira aparição. Bom, no dia 13 do mês seguinte, como foi a aparição? Foi no dia 13 do mês de junho, Nossa Senhora, pela primeira vez, mostrou o seu coração. E marcado e cercado de espinhos, dizendo que Jesus queria, através dela, estabelecer no mundo inteiro a devoção ao seu imaculado coração. E Nossa Senhora disse, como já existe o costume da primeira sexta-feira do mês, oferecer a comunhão reparadora em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, Jesus quer que nos primeiros sábados de 5 meses de seguida, né, as pessoas ofereçam a comunhão para reparar as ofensas do meu imaculado coração. Então ela sugeriu que no primeiro sábado, durante 5 meses, que as pessoas buscassem então a comunhão em forma de reparação ao Imaculado Coração. Perfeito. Né? E chegamos à terceira aparição, que é aquela que mais se fala das 6, devido ao seu grande conteúdo.
Era exatamente o dia 13 de julho, quando Nossa Senhora apareceu e mostrou para os meninos, como se fosse um filme, o inferno. Padre Guido, é nessa aparição, na terceira aparição, que a gente costuma falar que ali foram revelados 3 segredos de Fátima? E foram manifestados, né? Nossa Senhora ditou para os meninos os famosos segredos, foram 3. E podemos logo resumir. A primeira seria exatamente esta visão do inferno. O primeiro, então, diz respeito à visão do inferno. Exato. A segunda parte do segundo segredo, as consequências do pecado que se realiza aqui no mundo. Certo. Os castigos divinos quando uma pessoa não aceita a conversão até o último instante da sua vida. E a terceira parte do segredo de Fátima, que tanto se fala no mundo até hoje, né? Sim. Lúcia escreveu esta revelação que recebeu da parte de Nossa Senhora e o entregou às autoridades eclesiásticas, diretamente ao Santo Padre, o Papa. No começo, no parecer da mesma Lúcia, o segredo podia ser manifestado até no ano 1960. Certo. Uma parte deste segredo foi manifestado e a mesma Lúcia disse claramente e tantas vezes que ela só escreveu, mas deixa para a Igreja a verdadeira interpretação da mensagem que ela mesma recebeu. Ela entendia que não cabia a ela essa interpretação. Não era tarefa dela, né? E não esqueçamos, inclusive, está escrito num português assim, muito elementar e fraco, os 3 meninos não tinham condições de estudar. Aliás, ainda na primeira aparição, Nossa Senhora pediu para eles aprenderem a ler e escrever, né? E Lúcia, mesmo com a sua idade já um pouco avançada, por ordem inclusive do bispo, ela relatou tintim por tintim, diríamos nos dias de hoje, as aparições com todas as mensagens que ela recebeu. Bom, o Padre Guido está falando então da terceira aparição, que foi em julho, Sim. que foi uma aparição bem famosa. Até a gente vê, a gente pode procurar inclusive na internet, a gente vê fotos. Logo depois de Nossa Senhora ter revelado, ter mostrado o inferno a essas 3 crianças, a expressão deles não era agradável, né, Padre Guido? Foi, inclusive temos até um documento fotográfico feito exatamente logo após a visão do inferno. E naquela tarde, os 3 meninos fizeram, digamos assim, uma promessa entre si, de não contar para ninguém a visão que acabavam de ter. Só que eram crianças, e naquela mesma noite terminou a promessa do sigilo. Isto é, Lúcia não conseguia dormir. Estava muito agitada na cama e a mamãe de Lúcia se levantou e aí terminou o segredo. Ela disse: mamãe, Nossa Senhora nos mostrou o inferno e veja só que frase ela disse. E as almas que caem no inferno são parecidas às folhas que caem das árvores quando chega o período de outono ou inverno. Isto é, muitas almas que infelizmente se perdem porque não respondem aos sinais da graça de Deus. Foi uma maneira que ela conseguiu se expressar, da surpresa da quantidade que ela percebeu dessas almas. Perfeito, né? A quarta... Peraí, Padre Guido, antes da gente ir para a quarta, tem uma coisa importante também ainda nesse terceiro, que diz respeito também a um conteúdo político, né? Porque a gente estava no ano 1917, primeira metade do século XX, naquele momento, ainda mais para essas 3 crianças simples do interior de Portugal, não tinham condições, por exemplo, de entender tudo o que estava acontecendo numa época ainda que a comunicação não era tão rápida quanto hoje, de entender os movimentos que estavam acontecendo em outros países e tudo mais. Porque Nossa Senhora também disse, nessa terceira aparição, que se não houvesse profunda conversão e orações, a Rússia poderia espalhar os seus erros pelo mundo. A gente já fez aqui, né, Padre Guido, no programa Eclésia, em outras oportunidades, um programa que a gente comentou sobre os regimes totalitários do século XX, falando sobre o comunismo, sobre o fascismo e até mesmo sobre o nazismo. Nossa Senhora diretamente estava alertando sobre esses perigos que depois veio a dominar boa parte do mundo. Porque é interessante a gente notar esse pormenor, gente.
No dia 13 de outubro, foi a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? 13 de outubro de 1917. Inclusive, foi aquele momento do milagre do sol, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. No dia 8 de novembro, ou seja, menos de um mês depois, foi a primeira vez que chegou no poder um regime propriamente dito comunista, que foi aquela revolução lá na Rússia, onde Lenin chegou ao poder. Essas crianças não tinham noção disso. Ainda não tinha acontecido, aconteceu pouco tempo depois disso, que certamente foi um período de perseguição para a igreja, não só para a igreja, um dos regimes mais violentos de toda a história da humanidade, matando milhões e milhões de pessoas na Rússia, na China, em outros países. Infelizmente, ainda está de pé ainda no mundo essa doutrina perigosa. Padre Guido, essa mensagem que Nossa Senhora de Fátima trouxe, ela certamente estava preocupada com os dias que iam vir, sim, os próximos anos que iam vir depois desse período, né? Vamos logo identificar as aparições de Fátima no contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. Certo. Estamos no ano 1917, terminou somente um ano depois o primeiro grande conflito mundial. E Nossa Senhora alertou porque dizia: o mundo não vai ouvir a nossa voz divina de paz, de serenidade, vai acontecer algo pior ainda. E aconteceu. Como você acaba de citar, tivemos mais milhões de pessoas que perderam a vida no segundo evento de guerra, Segunda Grande Guerra Mundial. Sim. E os regimes totalitários, infelizmente, também fizeram uma parte horrorosa na história, marcando até com muito sangue a triste presença deles diante dos povos. O comunismo da União Soviética. Aliás, Nossa Senhora chegou até o ponto de dizer bem claramente para aquelas crianças: é necessário consagrar a Rússia ao meu sagrado e imaculado coração. Consagrar a Rússia. A criança também não entendia, nem que se sabia que existia a Rússia. E as crianças foram falar isso para os sacerdotes. A voz chegou até o Santo Padre, o Papa. E no decorrer da história nós sabemos que a Igreja sempre ficou preocupada por todos os regimes totalitários, sim, especialmente pelo comunismo reinante na União Soviética. Pois é, a Igreja nos calou em relação a isso. Existem documentos oficiais dos papas condenando esse regime ateu, totalitário, assassino. Por exemplo, os documentos de Pio XI, que a gente já comentou aqui, o decreto contra o comunismo de 1949, de Pio XII, que ainda está de pé, proibindo nós católicos da gente apoiar partidos como esse, até em votar em regimes que defendem essa ótica comunista, né? Infelizmente, ainda está de pé no mundo todo, infelizmente, inclusive no Brasil, não está livre desses males. Agora, Padre Guido, continuando então, depois, a próxima aparição, no mês seguinte... Foi no mês de agosto, só que no dia 13 de agosto, os três meninos fizeram uma experiência um pouquinho diferente, foram presos. Ou retidos, como se diz no dia de hoje, né? É verdade. Exato. Foram presos na delegacia, experimentaram por alguns dias até a cadeia, coitados. As autoridades da época não estavam aceitando, não queriam que eles continuassem com aquela aparição e fizeram pressão mesmo sobre aquelas crianças para que desmentissem ou que entrassem em contradição. Mas não conseguiram alcançar este objetivo, porque da boca dessas três crianças não saiu nenhuma contradição. E foi no dia 19 de agosto que conseguiram ver Nossa Senhora, e Nossa Senhora recomendou mais uma vez a reza do terço. A um certo ponto, vejam só que proposta fez a Nossa Senhora. Disse para os três meninos: vocês estão vendo quantas pessoas que estão no vosso redor, enquanto eu falo com vocês, estão colocando um dinheirinho, estão jogando um dinheirinho, talvez para vocês, talvez para, não sei, ter um culto. Olha, bota uma cestinha, falou Nossa Senhora, recolhem aquele dinheirinho. Sei que vocês não vão ficar com aquele dinheiro, entregue para o padre, para que seja uma pequena ajuda, porque eu quero que aqui se construa uma capela. Foi uma interessante pedagogia até que ela usou, né? Exato. Para que aproveitasse de maneira boa aquele dinheiro que as pessoas começavam a levar,
pois ela queria, era vontade então de Nossa Senhora, inclusive, que erguesse ali uma capela, né? Exato. Hoje temos um grandioso santuário, né? É verdade. Frequentado por milhões e milhões de pessoas. Até os papas estão indo lá com muita e profunda devoção. Então esse mês foi o único dia que ela não apareceu no dia 13, porque, como a gente já disse, as crianças foram presas, Sim. mas depois elas foram soltas e ela acabou aparecendo então alguns dias depois. Exato. No dia 13 de setembro, pontualmente, Nossa Senhora apareceu. E naquele dia, a menina Lúcia já estava com uma listagem nas mãos de pedidos de pessoas doentes. Porque até então as pessoas começaram a conhecer mais e querer saber detalhes, né? E levaram perguntinhas ali para Nossa Senhora. E ela, na sua inocência, perguntava para Nossa Senhora, este cara vai ficar curado? E Nossa Senhora respondia sim, respondia não, dizia não, mais tarde, não, este vai sofrer mais um pouco, este vai ser curado imediatamente, e tudo como Nossa Senhora falava, acontecia. Nossa Senhora deu esta satisfação para Lúcia, né? Mas uma maior satisfação para as pessoas doentes que receberam um benefício, como também receberam uma força de continuar o seu sofrimento, oferecendo pela conversão dos pecadores. Foi a quinta aparição de Nossa Senhora no dia 13 de setembro do ano 1917. E, na hora de despedir-se, Nossa Senhora disse, olha, eu já falei uma vez para vocês e volto a repetir. A próxima vez vai ser a última vez que vou aparecer para vocês três juntos. Vou mostrar um grande sinal extraordinário para que tantas pessoas que estão acompanhando vocês possam acreditar que sou eu que estou chegando, dialogando com vocês. Então quer dizer que a última aparição estava criando uma expectativa. Sim. A fama estava aumentando daqueles acontecimentos. Muitas pessoas queriam ir lá por curiosidade, outras pessoas que queriam para desmentir porque não acreditavam. A última aparição aconteceu algo muito importante, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso. Mas sabe um pormenor interessante que eu acho, Padre Guido? Inclusive, está nesse livro que a gente agora há pouco sugeriu para vocês, e a gente repete aqui agora, está aí, Os Milagres de Fátima, que é um livro escrito então por dois jornalistas que acompanharam, fizeram toda a trajetória ali das aparições, ao lado de um padre que é sobrinho da irmã Lúcia, né? Você pode ligar no telefone que está no seu vídeo, inclusive, e adquirir esse interessante livro aqui no nosso Dica 21. Agora, um pormenor interessante, Padre Guido, que inclusive nesse livro a gente encontra relatos sobre isso também, é que Nossa Senhora ela aparecia sobre uma azinheira, né? Sobre uma árvore. E os pastorzinhos, eles diziam que e as pessoas, não só os pastorzinhos, as pessoas que estavam ali em volta para acompanhar esse momento das aparições, que no momento em que as crianças diziam que Nossa Senhora chegou, que era sobre uma espécie de uma nuvenzinha, e que começou ali a conversar com as crianças, alguns galinhos abaixavam, né? É como se sentisse um pequeno peso em cima daqueles galhos, né, da azinheira. Interessante, né, Padre Guido? Porque até de maneira física, visível, para todas as pessoas que estavam ali em volta, podiam perceber. E já que Nossa Senhora, a gente assume como verdade de fé que o corpo dela, né, subiu aos céus, né, não só a alma, ela subiu também com corpo e alma, é como até se esse corpo glorioso, né, certamente, agisse de maneira física. Esse pormenor é muito importante, muito bonito, Padre Guido. Exato. E mais um pormenor, desde a primeira vez que Nossa Senhora apareceu, quando terminou a visão, ela subiu, não subiu como um elevador, de uma maneira assim vertical, mas um pouquinho torto. Horizontal. Né? E até os galhos desta árvore se viraram naquela posição, quase dando um acompanhamento à Nossa Senhora que estava subindo para o céu. Né? Foi o que o pessoal conseguia ver, mas quando chegou aquele dia... Espera aí, Padre Guido, calma um pouquinho que a gente vai para o intervalo. O senhor vai falar da sexta e última aparição depois do intervalo, tá certo, gente? Agora, só para terminar, queria agradecer a Maria José da Silva, de Vitória de Santo Antão, lá de Pernambuco, que se tornou sócia aqui conosco durante o programa Eclésia.
atendeu aqui o nosso recadinho, eu agradeço, muito obrigado então pela sua generosidade, tá certo? Se você quiser tornar sócio, é só entrar em contato conosco, pedir informações e colaborar conosco, ajudar realmente a deixar essa obra de pé, tá certo? A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho o Padre Guido explica sobre essa última aparição de Nossa Senhora e outros detalhes sobre a Nossa Senhora de Fátima, tá certo? Não sai daí, até já, a gente volta já já.